Fala pro seu irmão, se alegra, irmão. Se alegra. É sua obrigação. Você podia estar no inferno, você podia estar no pecado, você podia estar num baile funk, você podia estar agora drogado. E você está aqui hoje para a glória de Deus. Você está aqui hoje para a glória de Deus. Eu posso falar uma coisa que talvez pode mexer um pouquinho com você? Posso falar com você? Você sabia o quanto distante, como impossível era para você ser salvo? Eu posso repetir de novo? Você sabe o como foi difícil para hoje isso aqui existir no mundo espiritual? Paulo diz em Romanos, estavam todos perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança. Todos destinados à ira de Deus. Não existia salvação para os gentios. Jesus falou para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. A salvação ela vem dos judeus. Ela vem deles. Você consegue entender o abismo que existia para um gentio ser salvo? O como era impossível a nossa salvação? O Jesus que as pessoas pregam, alguns pregam, um Jesus que não é um Jesus bíblico. Eu quero falar de Jesus da Bíblia. Você sabe o preço e o valor que tem na sua salvação? Você não sabe. Nós sabemos talvez um pouquinho. Esses dias eu fiquei meditando sobre isso. Eu parava, pensava de novo e olhava para mim. Eu falava, Senhor, olha a sua misericórdia. E ainda as pessoas querem usurpar esse nome e brincar com esse nome dentro das igrejas. O nome que a Bíblia diz que está acima de todos os nomes, que tem poder sobre todo o inferno, céu e terra e inferno. O nome que você profetiza, que você declara. Você consegue entender o quanto um ser humano precisa ser restaurado para voltar àquilo que de fato Deus chamou a gente para ser, adoradores, santos? O como isso é difícil. Você consegue entender que nem todos que estão aqui dentro estão vivendo a dimensão da salvação porque não reconhecem Jesus ainda? Eles não conseguem entender que eles estão no mundo, que vão morrer um dia, que vão ser julgados pelas suas obras. Basta você olhar para você mesmo no espelho. Olha a criação que nós somos, olha a criatura que nós somos. Olha quem você é. Às vezes esquecemos desses mínimos detalhes que são os mais importantes. Só de você entender a salvação já era um grande motivo de você dar muito glória e muito aleluia. Nós estávamos totalmente destituídos de Deus. Não existia nenhum tipo de salvação para os gentios. Você consegue entender que, biblicamente, o Eterno vem falando que aqueles que estavam longe me ouvirão. Aqueles que estavam longe. Às vezes a gente não percebe o preço que isso foi pago por muitos homens que deram sua vida para que o Evangelho chegasse aqui. A gente esquece do como isso foi difícil e como isso ainda é difícil para as pessoas entender o valor que Jesus Cristo tem, porque elas estão aqui dentro. É por causa da salvação, porque aqui tem salvação, porque o nome do teu Criador está sendo adorado. Porque se você observar aquilo que é moral, justo, aquilo que tem valor está sendo feito aqui em cima do altar e todos nós estamos cultuando a Deus juntos. Para um pouco e avalie o seu culto. Você veio cultuar a um Deus vivo, que Ele não é obrigado a satisfazer nenhum dos nossos caprichos na terra.
Nós éramos perversos, maus. Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da salvação e da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Não existia nenhum fator, nada que pudesse mudar sua condição de perdição eterna. Aí um dia você creu em Jesus Cristo, colocou seu coração na fé em Jesus, Ele começou a te salvar, te libertar dos seus pecados. Aí passou-se um tempo, a gente se esquece disso e começamos a andar na igreja, não na presença de Deus. Queremos andar com uma fé relaxada, omissa, que não tem mais reconhecimento do como foi difícil para você ser salvo. Talvez você era para estar perdido no mundo, no inferno. Se você morresse antes de aceitar Jesus, o que seria de você? Só que as pessoas elas não conseguem ver isso, como o diabo tem destruído a fé das pessoas, roubando a essência da fé delas, que é a salvação. Eu olho para mim, eu falei, Senhor, olha o que você tem tornado a minha vida. Eu não era digno de nada. Quem você é? Quem somos nós, irmãos? Nada. Pegamos a Bíblia, falamos dos dons do Espírito, como se a gente fosse deuses. Como se tudo estivesse simplesmente debaixo do nosso governo e a gente faz o que a gente quer. Não é assim. Pedro diz que nós temos que lutar pelo fim da salvação da nossa alma. O fim da fé é a salvação da sua alma. Mas o que está acontecendo? É que as pessoas estão perdendo a alegria de servir a Jesus e elas vêm na igreja ainda. Porque as coisas não estão bem para ela. Porque ainda está infeliz numa área, ainda não casou, porque ainda está vida, porque a porta não abriu. Eu sei que todos nós precisamos dessas coisas, mas a felicidade, ela não está baseada no que você conquistou, mas é aquele que te conquistou. Eu passo tantas coisas difíceis. Eu tenho lutas contra as regiões das trevas tão sinistras. E o que me mantém é a minha fé nele. Eu procuro a minha fé nele. Você sente glória, você vê anjos, você vê tudo, mas não é isso. É a fé. Vocês sabem que para a maioria dos judeus, o nosso culto é uma aberração. Para eles, o nosso Jesus, eles têm raiva. Tem muitos que têm ódio, sabe? Não tem raiva do nosso evangelho. Porque eles ficam falando assim, como é que eles não entendem? Porque a Bíblia diz que caiu a cegueira sobre eles até o fim. Um espírito de surdez e cegueira para que eles ouvindo não creiam, vendo não vejam. Porque eles desprezaram o Messias. Reconhece que Jesus veio em carne, mas chamam Jesus de um judeu revoltado. Um judeu rebelde. Que criou uma nova religião através do judaísmo. Mas eles não aceitam Jesus como Messias. E é tão simples. É só ler a Bíblia. Eles vão ver que é Jesus. Mas eles não querem aceitar o nosso Cristo como o Messias. Porque eles olham para o Evangelho como um politeísmo. Eles não entendem essa adoração a Jesus, não entendem a adoração ao Espírito Santo e ao Pai. Eles não entendem que para nós não dividimos três deuses. Há um só em nosso coração. Há um só. E no livro de 1 João capítulo 5 diz, esse é o verdadeiro e o único Deus. Esse é o único e verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, lá no finalzinho. Eu estive meditando, eu vou trazer uma palavra de meditação para você essa noite, mas deixa eu passar o que está no meu espírito esses dias. Eu parei, deitava, lá no finalzinho, ó.
Estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Às vezes eu trago tanta revelação, tanta estruturação de ensino e reino, porque é vida, é poder. Então a palavra, ela é prática. Nós pregamos uma palavra que todos podem ter acesso. Eu não prego nada que você não possa viver. É tudo praticável, tudo vívido. Amém? A verdadeira palavra do Evangelho, ela sempre será prática e estará no alcance desde o mais simples ao mais nobre, ao mais eloquente. O Evangelho está ao alcance de todos, e tudo que está no Evangelho é prático. Amém? A área espiritual, a área do governo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o governo do nosso Consolador, quando a gente fala do reino de Deus, fala dos dons do Espírito, nós ensinamos e podemos receber os dons do Espírito. Existe a área da justiça, que é a prática da verdade, da justiça, da retidão, para que você seja santificado. Tudo é ensinável, tudo é prático, mas presta atenção no que eu estou falando para você. Quando você sair desse culto, se estiver sozinho na sua casa, reflita sobre o que eu estou te falando. E pense em você mesmo. Pense sobre salvação para você ver só onde você vai chegar. O susto que você vai tomar dentro de você. Mas você tem que estar sozinho. Você não pode estar aqui. Porque aqui tem uma sensação, está tudo bem. Todo mundo sentado aqui, está tudo bem. Sai daqui, e quando você sair daqui, sozinho, medite sobre a sua própria salvação, para tu ver o que você vai encontrar no seu espírito, no seu coração. Escute o que eu estou dizendo para você. Tu vai sentir um temor, que vai dar vontade de você orar para aceitar Jesus de novo. Só pense o quão distante estava a salvação dos gentios. Era impossível de ser salvo. A aliança abraâmica e as leis, a aliança, estava sobre Israel, sobre o povo judeu. Então, fora dali, não existia mais salvação no mundo. Não tinha como o ser humano ser salvo. Se você pensar um pouco em você, quem você era no passado, sua família, pessoas eram feiticeiros aqui. Adoravam os demônios. Éramos perdidos. E se esquecemos da onde Deus nos tirou. E quando a apostasia de fé ou o abandono de fé vai chegando, a gente vai sendo minado na essência da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então hoje o evangelho, presta atenção, o falso evangelho, ele tem um sentido, está dando um sentido para as pessoas de riqueza, bem-estar de vida, terreno. É o que se prega. É o que se mais valoriza em certas religiões hoje, é esse poder terreno. Mas as pessoas não refletem mais sobre a sua própria salvação. Elas não pensam mais. Pense sobre a sua cama, é o que os Salmos diz. Pensam, reflitam sobre a sua cama quando você deitar no seu leito. Pense quem Deus é, irmãos, o Criador de todo o universo. E a gente fica ainda choramingando para Ele como se fosse bebezinhos. Me dá, me dá. E a gente esquece o outro lado, que Ele é o soberano do universo. Ele te ama, amém. Mas o amor dele não é sentimentos, embora tenha sentimentos. A gente está buscando amar as pessoas por base do sentimento, mas não por causa do valor. Primeiro, o amor, ele está sentado no valor. No valor. E o valor você se descobre através de um relacionamento. E o amor, ele se desenvolve, ele não se tem. Ah, eu amo você. Não, você tem que entender que você tem que aprender a amar. O sentimento, ele vai acompanhar. As afeições vai acompanhar. Mas às vezes nós estamos apaixonados e nós não amamos. Só estamos apaixonados. Quando eu comecei no Evangelho, fiquei apaixonado por Jesus, mas eu não o amava ainda. Eu fui aprendendo a amar Ele, conforme o livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor, coloca na tela para mim, é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, avançando, não se porta com maneira inconveniente. Então, isso é o amor. Eu fui aprendendo a amar Deus assim, sendo paciente, sendo mais bondoso. Isso é amor.
Se você for olhar para aquelas virtudes do amor, você vai encontrar que amor é pura justiça, pura bondade, retidão. O amor é tudo isso e mais. Porque Deus é amor. Fala, Deus é amor. Então, quando você encontra amor, você encontra Deus. O próprio, a essência do teu Criador. Você já reparou quando nós passamos por obscuridade da alma? Vocês estão feridas, traumas, processos de dores. E às vezes você está naquele dia e de repente você duvida da bondade de Deus. De repente você pensa o quê? O mal. Por que Deus quer meu mal? Por que tanto mal no mundo? Hora ou outra a gente pensa isso, é verdade ou não é? Sim ou não? Lembre-se que eu vou falar para você. Embora nós não tenhamos uma resposta concreta do porquê Deus criou o ser humano. Existem muitos porquê disso. E tem um livro, né, do Jonathan Edwards. Ele fala sobre o fim pela qual Deus criou o mundo. É um dos maiores livraços. É um livro muito complexo de ler, mas é um baita de um livro. Abre seu intelecto, desenvolve o raciocínio intelecto profundamente. Que a forma de que ele escreveu é muito profunda. Mas por todos os motivos, por tudo que podemos escrever, no fim, eu só entendo uma coisa, que eu acho que eu posso resumir. Por que Deus criou o mundo? Porque Ele é amor. Ele quis compartilhar a sua glória com os homens. Ele criou criaturas inferiores para amar elas, ensinar elas quem Ele é, e dar a elas um direito de ser salva, e ter um galardão na eternidade de eternidade, e ter a vida dele dentro delas. E elas ter os próprios sentimentos por Ele. Temos uma vida, a vida de Deus e uma vida independente, mas temos a vida de Deus dentro de nós. Antes você tinha uma vida independente, você vivia sem Deus. Hoje você vive a vida de Cristo dentro de você. A vida de Deus está em você. Então vivemos para Ele e nos movemos nele, respiramos por Ele, vivemos para Ele. Amém, amém? Então presta atenção, eu vou entrar na pregação, mas eu tenho que fazer essa reflexão com você. Essa reflexão. Pensa bem, pensa comigo. Os mandamentos, mais de 600 preceitos e ordenanças para serem cumpridas, para ter santidade para os judeus. E você? Você não precisa nada disso. Porque ele se revelou e se derramou em você. E você precisa ter uma lei em você. A lei do Espírito, que te ensina o amor. Ele instrui em você, ele te liberta de dentro para fora. Olha a grande misericórdia que Deus deu para você. E a gente ainda tem audácia de tentar reclamar com o Altíssimo. E nós esquecemos do temor, da reverência. Por que as coisas não estão dando certo para as famílias? Nós estamos num tempo que o modelo padrão de família está sendo destruído pelo próprio sistema do mundo. Vocês concordam comigo? Então estou criando um novo padrão de família. Homem com homem, mulher com mulher, essas coisas aí. Poligamia, a mulher casada com 5 homens, o homem casado com 5 mulheres. Está essa aberração na Terra, né? Essa aberração. Agora escute. Nós vamos trabalhar. Eu acredito que isso vai tocar em muitas pessoas que estão aqui dentro. Quando eu falo de família, não é só a pessoa que é casada e tem filhos. Eu estou falando você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Eu vou mostrar para você, coloca para mim no livro de 1 Reis, capítulo 17. Coloca capítulo 16, deixa eu abrir aqui. Pega sua Bíblia rapidinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Tu já está sentindo um pouco? Você não sabe nem o nome de Deus em hebraico. E o Altíssimo diz, eu serei conhecido pelo meu nome, Yahweh. Você nem reconhece, nem aceita o nome do Pai. É como se isso fosse religioso chamar o nosso Pai do próprio nome dele.
Um dia, irmãos, eu não procurei isso aí, esse caminho de hebraico, caminho messiânico, o caminho de judaísmo. Eu nunca precisei disso. Alguns anos atrás, quando estava sendo construído isso aqui, eu fui visitado pelo Senhor. Ele me levou em espírito, no meio de anjos guardiões. Existiam muitos anjos, em forma de um ciclo. Eles tinham um símbolo na roupa deles da estrela de Davi. E eles guardavam algo no centro daquele ciclo que eles estavam reunidos guardando. E olhavam para aquilo. Eu chegava em espírito, pastor Marco, olhava assim. Aí eu chegava, aí eu entrava no meio e eu via o nome. E os anjos começavam a cantar. Yahweh é o seu nome. Aí eu voltei em espírito e fiquei com aquilo ali. Falei, o que Deus está falando comigo? Aí passou-se dias, eu fui visitado por um anjo. Ele me mostrou o nome hebraico de Deus e falou, Yahweh é o nome do seu pai. E eu voltei em espírito. Dali em diante, aí ele me revelou a Bíblia King James. E foi para me ler na Bíblia King James até que a minha fé, o meu entendimento aceitasse o nome do Altíssimo. Eu mudei. A minha adoração mudou, a minha vida mudou, a minha fé mudou, eu mudei. Mas parece que isso hoje é religioso. Porque tem alguns que buscam religiosamente o nome de Deus. Eu não estou aqui para isso. Ah, eu preciso adorar o nome de Deus para mim ter o Espírito Santo, o nome do Pai. Não, você não precisa. É por intermédio do Filho que Ele derrama o Espírito na tua vida. Mas Jesus diz, eu e o Pai nos manifestaremos a eles e habitaremos neles. E um dia eu ouvi a voz estrondante do Pai, do Eterno. Ele é o Eterno. Ele é o Criador de todas as coisas, o grandioso. E você pode ter certeza de uma coisa, que o relacionamento com a pessoa de Jesus, o aprofundo desse relacionamento, aprofundar, ele revela o Pai para você. Jesus fala, Pai, eu revelei a eles o teu nome. Então, hoje, nós temos muita dificuldade em relação ao temor de Deus, o entender a preciosidade da nossa salvação. Você foi salvo. Como eu queria que o Senhor colocasse no seu coração, talvez ele está colocando, não sei, aquilo que esses dias eu carreguei. Eu refletia hora ou outra sobre ele. Eu falava, meu Deus, muita misericórdia, Senhor. E quando eu entrei nesse tipo de meditação, irmãos, é como se você não tem nada, que você não é nada. Esquece, você não é apóstolo, não é profeta, não é nada. Eu fiquei vazio de mim mesmo esses dias todos. Um dia depois do evento. Eu fiquei vazio de mim. E essas meditações entrou dentro de mim. Causou um colapso dentro de mim, assim, um choque. Eu falava, Senhor, o povo está distante de Ti. Será que para viver uma vida reta, uma vida certa, ter temor, ter respeito a Deus e às pessoas, a gente tem que estar sempre sentindo alguma coisa? Não, você tem que ter a consciência que hoje o Deus de Israel é o seu Deus. Fala, a consciência de Deus. Você não tem um Deus agora. Você tem que entender que você não só tem um Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Criador. Ele é o seu Pai. E às vezes vale a pena você orar assim, Tu és o meu Pai, o meu Criador eterno. Me ensina a temer quem Tu és. Revela-te a mim, eterno. Revela-me a Tua glória. Me dê o seu temor para que eu possa me corrigir, me libertar. Se esforçar um pouco mais para que a gente possa ter alegria da salvação. Reconheça o milagre que Ele fez na sua vida. Fala, o milagre da salvação. Você reconhece que você é um milagre? Você reconhece que você é um milagre?
Fala, eu sou um milagre. Fala, eu não era para estar aqui, mas o Senhor me chamou por grande misericórdia.